Início da leitura do livro Uns Braços. Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve que lhe digo? Hei de contar tudo do seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. Sim, ainda pode apanhar, não pense que não, estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui, continuou voltando-se para Dona Severina. Senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, é rascadas, vai um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal do sono pesado e contínuo. De manhã é o que você se vê. Primeiro que acorde é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe amanhã, hei de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé como pedindo que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impróprios. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges expeitorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mais bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova e polo de agente escrevente o que quer que era do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no foro, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais o que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgulhar a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o decompôs. Verdade é que seria muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, se não esquecesse de seguir tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina, em trazê-los assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em frente ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela não os trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistoso. Andando. Tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase que só via a mesa, onde, além dos braços, mal poderia milhar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno, o próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atoou-os, fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço de um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com 27 anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo do café, tirou 4 charutos da algibeira, comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina de 30.000 coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio, mas enquanto falava, não descompunha, ele podia desanear a larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de peles imaginários, ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram um São Pedro e um São João, registros azidos de festas encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro, passava os olhos por ali como por nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Você não acaba mais, bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota. Já fria, retirou-se como de costume para seu quarto, nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zanga e desespero, e foi depois encontrar-se a uma das duas janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso
vago e inquieto, que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta. Quando abotou a primeira flor, tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais da justiça. Voltava à tarde, jantava, recolhia-se ao quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais, de 3 vezes por dia. Durante as refeições, 5 semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma ou outra vez na rua. Em casa, nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui, não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los longo abertamente. Parece até que o princípio afastava os olhos. Vexado, encarou-se um pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo e mirando e amando. No fim de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalhadeira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão pela única paga de ver. 3 vezes por dia o famoso pá de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo, Inácio estirava-se na rede. Não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança, mas há ideias que são da família, das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança tinha 15 anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho e buço, que admira que começaste a amar e não era ela bonita. Essa outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo eram sintomas. E concluiu que sim. E que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirando o canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cá em casa anda tudo dormindo. Deixem estar, que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia, que não era engano. Não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitava desde o Natal, porque não iriam lá uma daquelas noites. Borges redarguia que andava cansado, trabalhava como negro, não estava para visitas de párola, e decompôs a comadre, decompôs o compadre, decompôs o afilhado, que não ia ao colégio, com 10 anos de idade. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar.
Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos havia de ter um bonito fim, vadio e covado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina apariguava-o com desculpas a pobreza da comadre e o capoeirismo do compadre e fazia-lhe carinhos a medo que lhes podiam irritá-lo mais. À noite cairia de todo ela ouviu o clique do lampião do gás da rua, que achava de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando sono e deixou-a só na sala, às escuras consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos, não achando meio de discernir o que era. Não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo. Aqui estacou. Realmente, não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, não. Ilusão não era. E logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acalhamento, as distrações para rejeitar a ideia de que estava enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se lhe disse, para único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo todo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pode observar melhor e nos outros otimamente. Percebeu que sim, percebeu que sim, era amada e temida. Amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer ao solicitador, poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a se sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz safa, brando e até meigo, muito meigo, assim como o olhar geralmente esquivo. Tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na casa dele, mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e por quê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia, recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente.